Apesar do meu foco ser bastante voltado para a macroeconomia e a mecânica monetária do mundo, é muito importante também a gente ter aí capítulos que falam sobre a parte geopolítica. Eu não falo necessariamente sobre política em si, mas eu falo sobre os efeitos dela na economia e como que você pode analisar isso para poder entender o que está acontecendo. E uma peça fundamental para você entender não somente o eurodólar, mas toda a economia mundial é a China, que é hoje a segunda maior economia do mundo, e ela tem aí coisas muito interessantes e que não estão sendo faladas na mídia, e eu quero falar sobre isso hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Adorno, tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 7 anos fazendo uma investigação profunda sobre a economia mundial e a macroeconomia, principalmente, para entender para onde as coisas estão indo, né? O futurismo, digamos assim. Você pode me encontrar tanto no YouTube, com o nome Renan Adorno, também no Spotify e também no Instagram, todos com o mesmo nome. Então vamos lá. É muito importante a gente entender o papel da China no mundo, mas mais importante ainda é você entender a mudança, né, a transição que foi acontecendo ao longo do tempo na economia da China, baseado ali nos seus líderes, entre aspas, digamos assim, se é que dá para chamar disso. Mas assim, a China teve uma mudança muito drástica nos anos 90, indo para os anos 2000, a partir do momento em que você saiu de um comunismo mais clássico, uma coisa mais, digamos assim, marxista, né, com Mao Tse-tung, fazendo aí com que você tivesse discrepâncias muito, muito fortes e anomalias, artificialidades, digamos assim, da manipulação, da centralização de decisões do governo, e isso cria anomalias na economia, né? Você mandar pessoas pararem de produzir comida e começar a produzir cimento com betoneiras não é uma coisa muito natural e que acabou criando fome em muitos lugares. E acabou tendo um desastre incrível na economia chinesa. Só que a partir do momento em que a gente teve uma migração para uma coisa mais, digamos assim, uma outra versão do marxismo, onde pegou ali partes do que Marx falou sobre você, digamos assim, você só consegue implementar um socialismo bem feito se você puder antes criar uma economia sólida, uma economia industrializada. Então, sem isso, você não consegue sustentar o que o socialismo se propõe, ou seja, ele mesmo já admitia que você precisava de uma economia sólida para poder parasitar nessa economia depois. Afinal, a China aprendeu muito bem com a Rússia, vendo que o Lenin quis um atalho um pouco mais rápido em tentar já partir para cima e já ir diretamente para uma economia muito mais centralizada no governo, e tudo isso deu errado na União Soviética. Então o objetivo era aprender com o erro dos outros. E obviamente que o Partido Comunista Chinês sempre teve aí os seus líderes nas reuniões que acontecem a cada 5 anos, e uma dessas acabou de acontecer recentemente, onde o líder Jiang Zemin, ele teve uma influência na qual eles realmente admitiram que precisava abrir o capital da China, precisava-se ter uma certa abertura de capital e permitir que investimentos acontecessem para que você tivesse um boom e essas pessoas pudessem sobreviver de alguma forma, e aí sim a gente poder implementar um plano de décadas à frente, né, que vem sendo feito na China desde então. E isso acabou coincidindo com uma expansão muito grande do eurodólar. Então a China ela soube usar muito bem o sistema eurodólar a seu favor. Então, mantendo ali uma face capitalista do lado de fora, mas mantendo ali as 7 chaves, o controle populacional nas suas fronteiras. Isso acabou criando, assim, a mídia tinha várias formas de descrever, né? Capitalismo socialista, socialismo de capital aberto, umas coisas completamente bizarras, mas que realmente, mesmo um bom socialista, um bom comunista, todo mundo gosta de dinheiro e sabe que isso é importante para você criar uma economia cada vez mais sólida. E isso aconteceu muito nos anos 90. Então a gente teve ali uma entrada de eurodólares,
para o mercado chinês, onde bancos chineses estavam começando a transacionar no Forex, e eles conseguiam ter acesso a capital externo, permitir capital externo entrar e também permitir as exportações e as importações acontecerem, né? Apesar de várias limitações e, obviamente, ainda um controle central do que realmente interessa à China para acontecer, né? Por exemplo, empresas que investiam na China, você precisava ter ali no mínimo 51% de controle de acionista para o Partido Comunista Chinês, sem falar que no seu escritório, na sua sede na China, você também precisaria ter um escritório específico com membros do Partido Comunista Chinês para ver o que você está fazendo. Então, basicamente, o governo é o seu sócio, só que majoritário. Senão, você não entra no mercado e, dessa forma, as empresas do Ocidente, vendo uma oportunidade imensa de mercado, né? Até eu, pessoalmente, passei por isso, né? A gente sempre teve aquela máxima que hoje eu não concordo tanto, mas aquela máxima de Nossa Senhora, se eu tenho ali 1 bilhão de pessoas que eu posso vender, se eu tiver um market share de pelo menos 1%, eu já estou feito, né? O pensamento ocidental também bastante errado, porque a China tem uma característica muito específica no seu mercado, em estratégias específicas, e as empresas ocidentais abriram muito mão de coisas que elas acabaram pagando muito caro lá na frente. E é sobre isso que eu quero falar cada vez mais. Então, mas o que mais importa aqui? O euro-dólar, e não algum tipo de governo, o acesso ao euro-dólar foi o grande fator responsável pelo crescimento da China. Você viu ali infraestrutura absurda sendo criada, você viu mais de 300 milhões de pessoas saindo da pobreza, e isso é literalmente o acesso aos eurodólares. De repente, a China estava aberta para o mundo, estava aberta para exportações, estava aberta para empresas investirem, colocarem suas fábricas e fazer aquela máxima do Made in China, que todo mundo, todos nós, toda a nossa geração viveu e vive isso até hoje. É difícil você encontrar produtos que não são made in China até agora. Então, o que acontece? Essa parte do movimento, essa segunda fase, ela é muito famosa, todo mundo já viu que a China tinha virado o celeiro do mundo, a fábrica do mundo, você vê fábricas de tudo quanto é coisa acontecendo, inclusive os Estados Unidos sofrendo muito com isso, onde a sua indústria nacional, entre vários outros países, aconteceu no Brasil também, simplesmente terceirizaram a sua fabricação em busca de mão de obra mais barata, e não somente mais barata, ou até mais eficiente, como é o caso da Apple. A Apple é um excelente exemplo para ser usado nisso, já que a China é o único país do mundo que até então permitia você poder contratar 300 mil pessoas ao mesmo tempo. É uma coisa que em outros países, como o Brasil, ou até mesmo aqui nos Estados Unidos, seria praticamente impossível, não somente por custos, mas por leis trabalhistas, certo? Então, a China te permitia uma série de coisas, eu não vou nem entrar na parte ética, né, da qualidade do trabalho, da salubridade do trabalho, são outras questões que, obviamente, têm todas as faces possíveis de ser analisadas, mas as empresas ocidentais, elas nadaram nessa onda e, ao mesmo tempo, a China também. Então, era um jogo meio que de ganha-ganha. Eu me desenvolvo, você tem produtos mais baratos, só que, ao mesmo tempo, a China estava praticamente ganhando esse jogo, porque quando você tem a industrialização indo para o seu lado, você é o fabricante, você detém muito mais controle. Inclusive, você tem ali coisas relacionadas à propriedade intelectual, onde você começa a tentar aprender o que você mesmo fabrica e fazer as famosas cópias, né, para você ter ali o mercado secundário, etc., desrespeitando totalmente as leis de copyright. E esse foi o grande dilema. Então, a China é um mal necessário para eu ser competitivo no mundo, ao mesmo tempo um mercado gigantesco para eu poder entrar, e aí eu tenho que, obviamente, ceder a determinadas coisas, e isso foi criando uma certa simbiose, entre aspas, durante algumas décadas, até ali os anos 2010, 2015. Só que, com a entrada do Xi Jinping, que tinha sido vendido na mídia como aquele cara que ia
continuar essa política de abertura, afinal de contas. Você teve as Olimpíadas na China, você tem aeroportos que deixam os Estados Unidos completamente no chinelo, você tem um dos melhores sistemas de trens, bala do mundo, competindo até com o Japão. Você vê uma onda de modernidade absurda na China. Então as coisas estão dando certo, é um país que está prosperando. Na verdade, se dá ainda mais uma narrativa de que a China vai ultrapassar os Estados Unidos, ela que vai tornar-se o país número 1 com o maior PIB que existe. Não existe nenhum outro candidato para destronar os Estados Unidos e é a China que vai dominar o mundo. Quantas vezes você já ouviu falar sobre isso? E eu vinha sempre ouvindo isso, já fui à China mais de 10 vezes, conheço uma série de cidades e vi muito da realidade lá, e é muito diferente aqui dos Estados Unidos. Tem seus prós e contras, obviamente, como todos os países, mas alguma das coisas que eu via lá não se encaixava tão bem. Mas eu não tinha muita idade, eu não tinha idade suficiente, ou experiência suficiente, digamos assim, para poder entender um pouco desse contexto, e é isso que eu quero passar agora. O que você sente cada vez mais é que quando houve a transição para o governo do Xi Jinping, não somente ele começou a ganhar muito poder no Partido Comunista Chinês, que ali você tem um comitê de algumas pessoas, que a gente chama de Politburo, que faz com que toda decisão centralizada seja de cima para baixo. Então ela sai do Politburo, vai para os estados e vai para as cidades, e você tem toda uma cadeia de corrupção, digamos assim, né, que acontece demais no Partido Comunista Chinês, para que você obtenha determinados favores, etc. Então, quem trabalha para o Partido Comunista Chinês ou tem amizades, influências dentro do governo, dentro do partido, é aquela pessoa que consegue ter vantagens econômicas. E isso veio se perpetuando, mas é aquele negócio. Quando o capital está fluindo, tudo funciona. Qualquer um consegue ganhar dinheiro num bull market, num mercado que só vai para cima. Mas quando as coisas não vão tão bem, é aí que você consegue enxergar as falhas do sistema. E aí você percebe que a China deu aquele passo ali de Marx, onde você fala assim, olha, nós temos uma economia sólida e agora está na hora da gente partir para ataque, está na hora de a gente ir para o lado do socialismo mesmo, partindo para o comunismo, ou seja, um totalitarismo de controle populacional. E com tanto dinheiro que eu tenho em caixa, com tantas reservas, com tantos dólares que eu tenho aqui, com tantos impostos que eu consigo gerar baseado numa economia que vai muito bem, eu consigo começar a implementar coisas que nunca foram vistas na história da humanidade. E eu vou te dar 3 exemplos de algumas das coisas que pegaram o mercado, entre aspas, ou a mídia começou a parar de falar sobre isso, de algo que aconteceu que foi acontecendo de forma gradativa, mas que foi vendida pelo mercado como pego de surpresa. Não era bem o que a gente... Não era bem o motivo pelo qual nós votamos no Xi Jinping. Era justamente para você poder... o Xi Jinping era justamente um candidato para poder manter as políticas acontecendo, manter a abertura, manter toda a abertura do mercado, todo o capital fluindo, todas as coisas acontecendo, só que ele começou a fazer algumas coisas inversas. Ele começou a fazer um sistema de monitoramento cada vez maior, onde todo mundo é vigiado numa câmera, fazendo a identificação facial, criando ali também uma centralização das identidades das pessoas, com as formas de pagamento, com contas bancárias, pelo aplicativo WeChat, por exemplo, onde toda a sua vida está num aplicativo só, e isso vai direto para o Partido Comunista Chinês. Outra coisa foi a criação, foi o país mais avançado do mundo na criação do que a gente chama de CBDCs, que é a moeda digital emitida a partir do Banco Central Chinês, onde você consegue ter uma programabilidade, digamos assim. Se eu quero que você receba um dinheiro, que é uma ajuda do governo, mas você só tem 2 semanas para gastar, por exemplo. Se você não gastar, ela vai desaparecer da sua carteira. Ou digamos que você não gosta muito do governo e você fala mal dele na internet, por exemplo. Não somente existe a censura na própria internet, mas você também pode controlar uma pessoa a partir do momento que você fecha a conta bancária dela por um controle remoto, digamos assim.
E isso permite com que você faça com que as pessoas executem exatamente aquilo que você quer. E isso veio sendo implementado muitas vezes na China, mas não se tinha muita voz para você contrabalancear. Então, você simplesmente respeitava. Por quê? Porque o chinês hoje, o chinês médio, ele tem a capacidade de comprar um apartamento, ele tem uma capacidade de comprar uma geladeira. Inclusive, apartamento é um status, né? É um dos pré-requisitos para você poder casar, digamos assim, né? Então, o financiamento imobiliário acabou sendo uma coisa que explodiu, né, no mercado chinês. Mas você percebeu que as coisas começaram a dar para trás a partir do momento que nós tivemos a pandemia. E agora, em 2022, depois da China ter sido o primeiro a fazer lockdown, depois ter reaberto, etc., nós vemos que em 2022 eles estão indo completamente ao inverso, eles estão indo no lado oposto do que está acontecendo no Ocidente. Então você percebe que vários dos controles que foram implementados para a pandemia acabaram não tendo nada a ver com o controle da doença em si. Então você vê pessoas ali com QR Codes, que se você não tiver um QR Code que dê verde, você não pode andar para determinados locais. E eles começaram a usar isso de formas muito, muito interessantes, no mínimo, entre aspas, digamos assim, e as pessoas começaram a desconfiar. Elas começaram a ver suas liberdades cerceadas, e isso começou a criar um pool de protestos que aconteceram no país, porque, afinal de contas, todos os pequenos e médios negócios estavam sendo completamente destruídos, e as pessoas não sabiam muito quanto tempo aquele ia durar. E continuou durando, mas piorando a situação, né? Pessoas ali com situações extremas ao ponto de serem presas dentro das suas próprias casas, porque a polícia, que aumentou muito o seu contingente, vestidos ali de roupas brancas plásticas, né, de isolamento, de vírus, etc., começaram a soldar as portas das pessoas, fazendo com que elas não tivessem nem acesso à comida. Ou você ter pessoas entrando numa loja da IKEA para tentar comprar móveis e, de repente, ouvindo no alto-falante da loja que elas não poderiam mais sair porque aquela loja estava em lockdown, ficando presas ali entre 48 a 72 horas. Então, isso começou a criar situações desesperadoras, e o pico disso foi agora na semana passada, onde você teve um prédio em Xangai que pegou fogo e pessoas não conseguiram sair, nem os bombeiros conseguiram ajudar, porque eles não tinham acesso aos apartamentos, porque as portas estavam soldadas por conta da pandemia. Então, isso basicamente a mídia não está falando, você só consegue acompanhar por canais alternativos, e o pouco que sai não sai tanto, né? Porque nós temos um firewall na China que controla exatamente toda a informação que você vai ver ou que você não pode ver. Faz parte do sistema de propaganda chinesa. Eu vou falar várias vezes sobre esse assunto. China é um assunto que me fascina bastante, inclusive, mas isso é muito importante para o entendimento da macroeconomia. Então, o que isso acabou causando? A gente teve uma disrupção completa do supply chain, que é a cadeia de suprimentos. Então a gente teve ali fechamento de portos, e principalmente quando você tem uma dependência muito grande da China para a importação de produtos, você percebe que você está na mão deles, e que a qualquer momento aquilo que você via como certo já criou um desafio muito grande para o seu futuro, né? Uma incerteza muito grande de fornecimento da sua matéria-prima, dos seus componentes, dos seus produtos para importação, principalmente aqui nos Estados Unidos. Então, vou dar um exemplo super claro que está acontecendo, como o próprio iPhone da Apple, que é produzido pela Foxconn, que está sediada em Guangzhou. Ela simplesmente ela foi fechada, né? Então você teve ali o lockdown de quase 200 mil pessoas que não poderiam mais sair da fábrica. Você viu vídeos de pessoas tentando sair ali de qualquer jeito, pulando por cercas, sendo levadas por
coiotes, olha que loucura isso, né? Dentro do país para tentarem voltar para suas famílias e a polícia tentando cercá-las. É claro que isso afetou completamente e é por isso que se hoje você tenta comprar ali um iPhone 14 Pro Max, por exemplo, ou Pro, né, 14 Pro e Pro Max, você não consegue mais encontrar porque literalmente não tem mais o suprimento. Então você vê empresas como a Apple buscando a Índia, por exemplo. Você tem os primeiros iPhones produzidos, né, made in India ao invés de made in China. E outras fábricas de produtos de menor valor agregado, como roupas, etc., começam a ver o Vietnã como uma saída. Então o que acarreta esse tipo de disrupção na cadeia de suprimentos? As empresas param de ter acesso ao euro-dólar, bancos internacionais começam a ver como um risco cada vez maior e você percebe que, graças a isso, por conta de toda essa incerteza na China, o risco de empréstimo aumenta. Então você vê as reservas cambiais da China diminuindo cada vez mais e, obviamente, que todo governo comunista ele quer uma intervenção, ele quer uma centralização das decisões e ele quer tentar controlar a subida desenfreada do dólar, mas o grande problema é que eles não conseguem. E a China fica exatamente numa situação muito complicada porque ela não pode transparecer que ela não tem o controle, ela tem que ter o controle, porém, nenhum país consegue dominar o buraco negro do euro-dólar. Então você pode até tentar fazer algumas medidas paliativas, tentar queimar reservas cambiais para aumentar a oferta de dólares no mercado, fazendo o câmbio do dólar baixar, segurar um pouco o yuan, que ele estava ali no nível de 5,50, depois foi para 6, aí começaram a aceitar os 6,30, começaram a aceitar os 6,40, os 6,50, aí você tem uma baixa artificial que é temporária, que custa muito caro para a China para tentar manter aquilo e você sabe que no médio e longo prazo você não consegue segurar e isso acabou piorando, deteriorando muito a qualidade de vida da população na China. Então, essa dinâmica é exatamente o que está acontecendo hoje. É importante você manter os seus olhos bem abertos em relação ao que está acontecendo na China. Tem vários capítulos que eu vou querer falar sobre isso também, de coisas específicas, mas você tirando realmente o zoom ali, né, vendo a China como macro, ela estava num caminho muito mais aberto para o capital nos anos 90 e anos 2000, mas ela teve uma volta de 180 graus, retrocedendo completamente, ou seja, o Xi Jinping, que agora conseguiu garantir o seu poder perpétuo, ele não vai mais sair, ele hoje tem o controle total do Partido Comunista Chinês, que foi demonstrado agora nessa última reunião nacional ali, né, do Partido Comunista, de que ele não vai para lugar nenhum e que as medidas que ele vinha fazendo ficarão cada vez mais fortes. Então, isso daí acende completamente o farol, o sinal vermelho em todos os mercados e aí você tem problemas que acontecem em todos os lugares, bolhas que acontecem, quebras de bolsa, pessoas que tentam sair com capital da China e não conseguem, bilionários que são perseguidos, então aqueles que já conseguiram sair, eles ficam refugiados do lado de fora, aqueles que ainda estão na China estão em sérios problemas. Então eu vou desvendando cada vez mais essa parte da China, é interessante a gente ficar de olho nisso e para você entender por que as coisas acontecem do jeito que elas estão acontecendo e que, baseado nisso, você tem uma hegemonia que está muito, muito ameaçada agora e se a China continuar nesse caminho, realmente ela vai ter muito mais dificuldades só que a economia mundial, que é altamente dependente dela, vai também sofrer bastante. Isso influencia na inflação, isso influencia no acesso à matéria-prima e isso é ruim para absolutamente todo mundo, mas principalmente para a população da China, que nada tem a ver com isso.